Olá, boa noite. Bem-vindo ao contacto direto desta quarta-feira. Para você que nos acompanha aí a partir da sua casa, quem sabe transporte público e talvez do trabalho, bem-vindo. Você tem aí algum cão? Como é que tem o cuidado dele para que ele não constitua perigo para si e para os demais? As mortes provocadas por cães infectados aumentam, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 60 mil mortes por ano em todo o mundo. Em Moçambique, muitas famílias encontram nos cães seus guardas. No entanto, é importante destacar que algumas raças podem se tornar mais perigosas se não forem treinadas e educadas devidamente. Hoje vamos aprender tudo isto, como lidar com os cães e, sobretudo, como garantir que ele não constitua perigo para si e para os demais. Acompanhe. Uma relação de séculos, mas que ainda enfrenta conflitos. Homem e cão. Antigamente tínhamos aquela noção de que o melhor cão de guarda era aquele cão que era agressivo, que era mau. Normalmente um cão agressivo e mau é um cão desequilibrado, não é propriamente um bom cão de guarda. O cão de guarda é tranquilo, que conhece o seu território e conhece as pessoas, normalmente a quem tem que guardar, a família do espaço onde vive. Muitas das vezes os cães ladram no quintal por uma questão apenas de territorialidade. É o meu território, as pessoas estão a passar no muro ou no portão, ele está apenas a anunciar de que está ali. O bom cão de guarda, por exemplo, deixa entrar uma visita, se essa visita estiver, por exemplo, com o dono e o dono está com uma postura tranquila com essa visita. Se for uma visita que é comum à casa em que normalmente está com a família, normalmente os cães deixam entrar. Podem não deixar sair sem a presença de algum membro da família. Isto é um bom cão de guarda que, sem ameaçar, sem fazer muita confusão, consegue manter a ordem. É um cão que, quando entra um estranho na casa, imediatamente se vai colocar à frente dele, vai parar e vai dar o alarme aos humanos ladrando. Neste episódio do Contacto Direto, conversamos com um experiente profissional em treinamento de cães, com cerca de 15 anos de experiência. A entrevista é marcada por explicações fundamentais sobre a relação entre homem e cão, indo além das respostas mais comuns sobre ataques mortais de algumas raças. No caso do estranho continuar a entrar em casa, vai-lhe morder. Esta é a função do cão. Aquele cão que é mau, que, vamos supor, eu convido-te para a minha casa. Estamos muito bem a conversar cá fora e o meu cão vai-te começar a ameaçar. Isto é um cão desequilibrado. Ele tem que, se o cão tem relação comigo, vai entender que estamos bem, não há motivo para assumir a sua função. Este é um cão que causa mais acidentes do que propriamente aquilo que protege. Nos cães, a maior parte dos bons cães, como disse no início, as raças definem um bocadinho as características de cada cão. Este seria um dos cães que não foi bem educado, que não teve boa relação? Às vezes é uma questão, assim, primeiro a genética, como disse no início, é importante. Depois da genética, a educação. Um cão que é educado na violência vai responder a tudo com violência. E muitas das vezes vai responder de uma forma injustificada. Receberes uma visita não é motivo para a violência. Pode ser motivo para estar atento, perceber se essa pessoa é bem-vinda pela família, se não é, se é um estranho, se não é. Se for um elemento que é amigo da casa e que está à vontade, não há motivo nenhum. Não é isso exatamente que nós temos visto por cá. Temos montes de acidentes com isto. Temos um problema de deixar um portão aberto e o cão ir para a rua, ameaçar e morder pessoas. Não é esta a função de um cão de guarda. O cão de guarda normalmente fica no território deles. Não vai para a rua à procura de confusão. Eu posso garantir, se tens um cão bem alimentado, que tem uma boa relação com os donos, não tem razão nenhuma para fugir. A não ser quando são jovens, estão a crescer e têm algum espírito de curiosidade de ver o mundo. Um cão perfeitamente socializado não faz isso. E muito menos ir atacar pessoas na rua, que é um dos problemas que nós temos ultimamente. Então, um bom cão de raça é escolheres uma boa raça que tenha um bom perfil para guarda, que tenha um bom temperamento,
Não queres um cão agressivo para guarda, queres um cão seguro e depois é educá-lo, criar a relação com ele e educá-lo para a função que ele tem. O que muitas vezes determina o comportamento do cão, que é descrito como amigo do homem, tem uma metade da genética, mas também da relação que o próprio homem vai desenvolver com este animal. Ao desenvolver, ao completar estas duas componentes, este animal torna-se realmente um autêntico amigo do homem. Conhecemos o trabalho com cães da raça Labrador Retriever, conhecidos por sua afinidade com a água. Estes cães foram treinados e educados com métodos éticos e responsáveis, baseados em sistemas de recompensas e sem o uso de força ou violência. Não é tão complicado quanto isso, sabes? Temos que desconstruir este mito que temos de que por exemplo, uma prática que nós usamos há muitos anos está incorreta, mas continuamos a usar, que é prender o cão durante o dia e soltar o cão à noite. Durante aquelas horas seguidas, durante o dia, o que estás a criar é uma ansiedade muito grande no cão. Estás a privar o contacto com as pessoas que vivem na casa e funcionam na casa. Até por questões de segurança. Hoje em dia a maior parte dos assaltos funcionam durante o dia, não é à noite. Então, e tens um cão preso durante horas e horas e horas a fio, quando soltas, tens toda aquela energia acumulada, tens aquela excitação toda, que muitas vezes vai deteriorar em violência. Não é um cão... não é nunca uma boa solução teres um cão amarrado ou um cão trancado o dia todo. Podes trancar o cão por uma necessidade de alguma coisa que seja preciso de fazer, ou teres pessoas estranhas em casa para fazer um pequeno trabalho e tu não queres que o cão tenha contacto com aquelas pessoas. Não é por sistema todos os dias do ano. Tiago Ribeiro destaca a importância de uma abordagem cuidadosa e alerta para os riscos da privação do cão por longos períodos. Primeiro, o Pitbull é uma raça criada e escolhida para combate. Normalmente os que são criados, quanto mais maus forem, mais as pessoas os vão criar. Porque o cão é mau, o cão é isto, o cão não sei o quê. A agressividade passa-se de geração em geração. Se tu cruzares dois cães que são tranquilos, dois pitbulls tranquilos, a probabilidade dos filhotes serem agressivos é baixa. Daí de dizer que há muito bons pitbulls por aí. O problema é que nós escolhemos sempre, porque quem tem um pitbull não tem um pitbull porque é fofinho para andar no colo, porque quer ir brincar com ele, quer um cão porque tem estas características de agressividade, de força, de poder. Quem tem um pitbull não tem pela mesma razão de que quem tem um cão boneco. Então, logo por aqui, por isso é que eu escrevi uma autor, que às vezes são as pessoas erradas que têm os cães erradas, ou a percepção errada de ter o cão. Então, a escolha do cão para a função errada, a genética, porque os cães que cruzamos são normalmente os piores espécimes, não os melhores. E geneticamente é uma raça de combate, gosta de lutar com outros cães. Aquilo que me incomoda um bocadinho é normal um pitbull lutar imenso com outros animais, normalmente até à morte. Quer as pessoas queiram ou não, que não há opiniões, é um facto. Estes cães foram criados para a luta. Às vezes o que me surpreende são os ataques a humanos. Geneticamente foram criados para a luta. Foram criados para a luta. Há uma série de raças que foram criadas para a luta. Nós, hoje em dia, com as redes sociais, podemos querer embelezar tudo, mas não há dúvida, 1 mais 1 é sempre 2. Os cães foram criados para isto e vão mantendo as características, o DNA vai-lhe mantendo as características com uma outra diferença. A Federação Cinológica Internacional, a maior organização canina do mundo, reconhece aproximadamente 350 a 360 raças oficiais de cães. Entre elas, destaca-se a Pitbull, uma raça frequentemente associada à agressividade. Segundo o profissional,
A história da criação dessa raça revela uma linha de desenvolvimento voltada para a agressividade do animal. Tens pitbulls que são excepcionais. Já trabalhamos com alguns, treinamos alguns, que são cães absolutamente fabulosos na questão física, de desporto, de donos ágeis. Quando queres um cão destes para guarda, se o DNA do cão já tem alguma... O termo não será correto, mas para uma forma simples de perceber. Já tem uma propensão para a violência grande. Se tu educas, se lidas com eles de uma forma ainda mais violenta, o cão vai ter brincadeiras, nós costumamos dizer que não brinca bem, né? De morder, de lutar, de puxar, etc. Mais cedo ou mais tarde vai morder. Muitas das vezes é um jogo. Vamos usar o cão-boneco. A mordida de um cão-boneco não te vai arrancar sequer nada, provavelmente nem te vai ferir. A mordida de um pitbull vai-te arrancar um pedaço de carne. É diferente, enquanto muitos cães mordem e largam, pitbull não. Agarra-te e abana-te e enquanto tu te mexeres ele vai continuar a fazer. Então, isto porquê? Porque foi um cão exatamente selecionado para isto. Quando nós dizemos selecionado, é que de geração atrás de geração foram criados por terem estas características. Vamos supor, por exemplo, um labrador, que é a raça que eu gosto. É um cão de água, é um cão de ajuda, é um cão de desporto e de companhia. Porque aparecem, porque há também labradores agressivos. É naturalmente um cão muito sociável e muito amigo. Quando surge numa ninhada um cão agressivo, é um cão que nós não vamos cruzar nunca, porque é contra o padrão da raça e não é aquilo que nós esperamos. Se tu tiveres alguns miúdos destes criadores, se eles tiverem pitbulls que não são maus, que não mordem, que não isto, eles vão começar, esse cão é matreco, não sei o quê. Não é esse cão que eles vão cruzar. Querem cruzar aquele cão que é mau. Então, geração após geração, vamos tendo cães piores. Uma raça que já tem uma tendência natural para a agressividade pode se tornar ainda mais violenta se for treinada para a agressão. Infelizmente, um pouco por todo o mundo, e onde se estuda e onde se quantifica este número de acidentes, infelizmente as raças que aparecem sempre nos acidentes, nas mordidas fatais e graves com humanos, são quase sempre as mesmas. E o pitbull está quase sempre em primeiro. E qual é o nosso problema cá? É de deixar este cão solto, sem a devida segurança, sem cuidados? É um cão que precisa de outros... tem uma vontade muito forte. E quando tu usas essa vontade para a brincadeira, tu consegues. Vamos supor que és um jovem adulto cheio de energia e se tens um quintal grande até para brincar com o teu cão. Pode ser um cão espetacular, fabuloso. Se tu não vais ao encontro das necessidades do cão, um cão que precisa de muita atividade, que precisa de morder, se não fazes nada disto, tiras o cão no quintal e quando vais lidar com ele é na base da violência e bater e fazer com que o cão tente morder outro, etc. Perdão. O que vai acontecer é que o cão vai ser isso mesmo. O que vai determinar o comportamento deste animal em relação ao homem é a própria relação. Ou seja, para além da genética, uma boa relação a ser desenvolvida com este animal torna-o, de fato, um autêntico amigo do homem. E a violência para com este animal também resultará na violência. A relação é extremamente de reciprocidade. Neste centro de treino e atividades caninas, na Matola Rio, muitos cães mudam de comportamento para melhor, graças aos treinamentos, o que contribui positivamente para a saúde pública e reduz as mordeduras fatais. Durante a nossa visita, tivemos a oportunidade de acompanhar algumas sessões de treinamento, onde os cães são recompensados com biscoitos por bom comportamento. Além disso, podemos observar a raça Labrador Retriever, demonstrando sua inclinação natural para a água. Gerson Vilanculos é um dos treinadores de cão há 4 anos. Eram cães que eu não conhecia, então
Todos vieram para vir ter comigo no primeiro dia que entrei. Aquilo me deixou em pânico, tipo, ei, o que é que está a acontecer? Mas depois fui-me habituando, estando com eles 2, 3 dias. Depois de lá foi uma coisa normal. Ele não esconde a sua afeição pelos animais e afirma que o método de uma boa educação para os cães é não usar a violência. Treinar cão. Usamos um método muito, muito simples, que é tudo positivo. Formos a pedir qualquer coisa, a gente não castiga o cão. Não usamos desganador, choques elétricos, não usamos quase nada disso. Só reforço positivo. Ele pede alguma coisa, a gente recompensa para aquilo que ele fez. É isso. Isso torna o cão mais próximo ao homem, não é? Claro que sim. Claro que sim. É isso. E a relação. Não basta só saber treinar. Tem que ter a relação. Eu praticamente estou à casa de um dos clientes 1 hora ou 1h30. Mas quando chego, os cães fazem uma grande festa. Porque sabem que chegou aquele que vai nos dar biscoitos até. Então, e aí quando saio, fica sempre aquela saudade. Quando volto, é a mesma coisa. Então, por isso, viver agora sem eles, acho que vai me custar muito. Mas espero que não. Uma grande relação. Não é o cão ali, eu aqui, não. O cão é aqui onde eu estou. E aquilo foi mesmo graças a Dogs and Humans, porque eu não tinha quase nada disso em mente, estás a ver? Então, a Dogs and Humans, neste exato momento, está-me a transformar e está a transformar as outras pessoas a como lidar com o cão. Saímos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já a seguir. Quero ouvir a sua experiência relativamente aos cuidados que devemos ter com os cães, que são o melhor amigo do homem. Deixe ficar aí o seu comentário nas nossas redes sociais e eu volto já já, não saia daí. A proibição e venda de consumo de bebidas alcoólicas. Na velocidade dos acontecimentos, o tema em debate no tempo cronometrado analisa os principais assuntos da nossa sociedade e do mundo. Vamos falar desta resistência do governo à pressão da Mosal. Diferentes pontos de vista para que você forme a sua própria opinião. A Mosal, pelos sinais que tem dado, parece-me de facto que esteja a preparar-se para operar em outros tipos de mercado. Não podemos fazer de tripa ao coração só porque a Mosal está a dar emprego aos moçambicanos e decidir que ela vai dançar a música que bem entender em solo pátrio. Então que se retire. Acompanhe todas quintas-feiras, tema em debate, às 22 horas, aqui na TV Miramar. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Contacto Direto. Para você que só agora está ligado ao programa, bem-vindo. Cães abandonados e vadios podem ser encontrados em zonas urbanas, incluindo a cidade de Maputo. A falta de responsabilidade dos donos contribui para o aumento dos casos de mordedura canina. Por exemplo, o Hospital Central de Maputo registra diariamente casos de mordedura canina que já são uma preocupação para esta unidade sanitária. Acompanhe. Reconstituição. A responsabilidade sobre os cães continua crítica e a falta de controle de algumas raças resulta em tragédias que provocam dor e luto nas famílias. Vamos voltar no tempo. Uma mulher foi ferozmente atacada por 2 cães da raça Pitbull nos arredores do bairro das Maotas, na capital do país. Era agosto de 2025 e a mulher estava a percorrer a rua em direção à sua casa após uma noite de vigília
no seu local de culto. O caso chocante foi testemunhado por moradores e vizinhos. Provavelmente alguém saiu da casa, pensou que tivesse fechado totalmente o portão, mas não estava totalmente fechado o portão, então os cães saíram. Nesse instante estaria a passar uma senhora que foi atacada e depois devorada pelos cães. E os vizinhos todos saíram, mas ficaram sem poder aproximar para tirar os cães, já tiraram pedras. Só quando o proprietário dos cães saiu, quando os cães largaram a senhora, foram como o comportamento dos cães, numa perspectiva de querer proteger a ele, então saíram do corpo da senhora, mas depois de ter estragado os braços, não, foram muito agressivos os cães com a senhora. Daquele ponto onde os cães interpelaram esta cidadã até aqui o local, o que aconteceu? Foi se arrastando a senhora e a senhora tentar se livrar dos cães, numa perspectiva de apanhar um socorro aqui perto, mas como não estava ninguém, era ainda cedo, cerca das 8 horas, as pessoas só se aperceberam depois, quando a senhora estava já sob o controle mesmo dos próprios cães, em termos de agressão que ela estava a sofrer. Arrasados e impotentes, assistiram à sessão brutal dos cães, devorando a vítima sem dor nem piedade. Uma simples abertura da porta de uma residência que se revelou fatal. A tentativa foi de lançar pedras. Houve ideias, inclusive, de se tirar a água para tentar amainar a agressividade dos cães. Mas da maneira como estavam agressivos os cães, as pessoas tiveram medo de se aproximarem, porque também poderiam eventualmente serem atacados. Não? Estavam totalmente ferozes? Muito agressivos, muito agressivos, muito agressivos. Eu assisti a cena, e é uma cena que não dá para ver 2, 3 vezes. No primeiro momento, conseguiu falar o quarteirão, mas depois tentei falar com ele mais coisas em termos de conhecer a família. A senhora já não conseguia articular palavras. Já estava inconsciente? Estava inconsciente, sim, senhor. Quando os proprietários saíram, o que disseram? Saíram e perguntou se o proprietário, quando saiu, perguntou quem abriu o portão. Nós fizemos a mesma pergunta, mas quem abriu o portão? Yeah. E então foi uma incógnita em relação a responder quem abriu o portão, não sabe quem abriu o portão. Depois do ataque violento, a vítima foi socorrida para o hospital e logo depois chegou a polícia para a recolha dos cães. Que está hospitalizado. Ele e os vizinhos aqui e carregaram a senhora na viatura dele, levou ao hospital, socorreu a senhora até o hospital de Mavalante. Então, nós rezamos que a senhora esteja a ser bem atendida pelos nossos médicos, né? No sentido de se recuperar da agressão que teve com os cães. Esse é um trabalho que é feito a partir da altura que a vítima é declarada agredida pelos cães, não fomos nós que... Esse é um procedimento, acho normal, é como um cara que atropela alguém, tem que aparecer o livrete, tem que aparecer a pessoa lá. Então, esse acho que é um procedimento normal que a polícia segue para que tivesse vindo aqui reaver os cães que fizeram a agressão à senhora. A vizinhança recorda o nível de agressividade dos animais. Ia deixar meu filho na escolinha, então, quando eu estou ali no meu carro, vi a senhora sofrer, né? Então a população estava a ter medo de aproximar, eu como estava dentro do carro, aproximei, desci do carro, já haviam fechado o portão com o dono da casa. Então pedi licença para ele poder tirar o carro para socorrermos a vítima.
Ela estava mal mesmo, ela não estava a aguentar, nem falar. Eu, como estava dentro do carro, sozinho, o vizinho também aproximou. Tivemos que carregar, meter no carro dele. Metemos no carro dele. Sim. A chefia do bairro esperava uma possível recuperação da vítima. Foi uma segunda-feira muito mal para nós. Tanto o 424, tanto os vizinhos, porque então fizemos limite com o 417. Mas, de facto, muito é aquele que já contaram. Aquele que contaram, mas nós, como somos estrutura do bairro, do quadrão, uma coisa dessa assim, que trata desse crime, então não cabe a nós só. Nós vivemos na prática, então na prática, mas também damos informação para o próprio circo, onde tem os nossos chefes, são superiores. E damos também informação às nossas quadras. E uma coisa dessa assim, é um trabalho conjunto, porque de facto se trata de crime, e ali onde de facto a força do trabalho. E o mundo de facto é agradecer os vizinhos primeiro, os vizinhos. Ambas das partes. Eu agradeço muito os vizinhos, aquilo que fizeram os vizinhos. De facto, até eu me sinto orgulho, de facto, temos pessoas quando há uma coisa incrível, mesmo que criminalidade, então eles conseguem sair, então, a superar então esse caso. Do resto, não tinha muita coisa, porque de facto também falei com o próprio mesmo dono da casa sobre a situação da pessoa que então foi atacado, está desde ontem até hoje, então a pessoa está de boa saúde, estão sendo tratados bem. E tanto a família dele, porque a pessoa vinha do 411, o 411 é uma distância, mas pronto, conseguimos localizar a família, até nas quadras junto com o próprio dono do cão, para saber como é que as coisas vão. Então isto já terminou nas quadras. E agradecer também a informação que vem nos ajudar. Uma tragédia que levou à reflexão sobre a posse e responsabilidade dos cães. Então isso não cabe a mim, porque tá, mesmo o governo fala sobre esses cães, as pessoas que criam os cães. E de facto o governo exorta as pessoas. Quem cria cães tem que ter, então, tem que vacinar primeiro. Primeiro tem que vacinar. Tem que vacinar, tem que ter livreto, então, e controlar os cães. Tem que ser controlado os cães. Então, mesmo nós que somos estrutura do bairro, então exortamos a comunidade. Toda a comunidade, então, a pessoa que tem cães tem que, de facto, controlar. Porque o cão cada vez muda de um momento para outro. É mais ou menos assim. Este foi um dos casos mais graves dos últimos tempos. Os serviços de urgência da maior unidade hospitalar do país registram uma média de 5 casos por semana de pacientes que dão entrada por ataques de cães domésticos e vadios. Destaca-se o recente caso da mulher que não resistiu aos ferimentos das mordeduras e perdeu a vida. No nosso serviço de urgências do Hospital Central de Maputo, nós temos recebido um caso de 3 a 5 casos por semana. Isto equivale mais ou menos a 12 a 20 casos por mês. Portanto, esses são casos de mordedura canina e a maior parte deles são casos de mordedura por cães doméstico ou mesmo por cães vadios. De um modo geral, nós temos recebido casos leves a moderados, mas em certos casos também de forma assim esporádica temos recebido casos graves. Só para frisar, no mês passado nós tivemos um caso de mordedura canina. Tratava-se de uma mulher que foi vítima de mordedura canina. Segundo informações, ela saía de uma vigília numa igreja, em que após saírem da vigília, os guardas lá não se aperceberam que os crentes, alguns estavam lá. Portanto, soltaram os cães e esses cães foram para cima desta senhora e essa senhora contraiu lesões em diversas partes do corpo, desde a cabeça, tronco, a cabeça é onde sofreu mais. Recebemos aqui no serviço de urgência com um estado grave praticamente. Levamos para a sala de observação para poder estabilizar. Por sua vez, levou-se para o bloco operatório para poder fazer a limpeza cirúrgica.
Posto isso, o paciente ficou em observação nos cuidados, no serviço da UCI. E de lá ela evoluiu para óbito. Portanto, este é um caso que merece menção porque foi um caso extremamente grave. Para as mordeduras leves e moderadas, o tempo de recuperação de pacientes pode variar de 1 a 2 semanas. Dependendo do estado do paciente, dependendo dos níveis de gravidade das lesões, o tempo varia. Portanto, após essas medidas que nós temos feito aqui, em média, alguns pacientes, dentro de 2 semanas, 3 semanas, elas ficam completamente curadas e vão recebendo as suas vacinas. Portanto, são pacientes que, ao entrar aqui no banco de socorro, nós encaminhamos para a sala, para o serviço de urgência de pediatria, para receber a vacina antirrábica e, posteriormente, são encaminhados para receber as doses subsequentes no SHAEM, que é o serviço de exames médicos. Sim, de facto, isso representa um risco para a saúde pública. Daí a importância de cada um de nós sermos vigilantes nesse aspecto, principalmente aqueles que têm um cão em casa, neste caso do doméstico, tem que garantir pelo menos o estado vacinal dos cães. O que acontece muitas das vezes, nós temos recebido pacientes que foram vítimas de mordedura canina e destes, maior parte, ou são cães que o seu estado vacinal já está expirado, ou mesmo, alguns casos até nunca receberam uma vacina. Então, esses casos, de alguma forma, periga o estado das vítimas, né? Daí a importância de cada um de nós garantirmos, pelo menos isto, o estado vacinal dos cães. Em 2010, o município de Maputo aprovou a postura municipal sobre cães e gatos. Dentre vários aspectos, esta postura preconiza o licenciamento por parte dos donos de cães, mas também proíbe a venda informal desses animais. Mas tem-se notado ainda a venda informal desses cães em vários pontos da cidade e várias pessoas continuam a adestrar esses animais sem o licenciamento, o que está a contribuir significativamente para a ocorrência de acidentes envolvendo o cão e o homem. Estes fatos continuam ainda a merecer alguma atenção do município. A médica veterinária afeta o pelouro de saúde e qualidade de vida no Conselho Municipal de Maputo. Argumenta sobre a postura municipal sobre cães e gatos e a sua implementação atual. Dizer que a nível de Maputo sim existe uma postura municipal sobre cães e gatos, que a mesma versa sobre o controle, né, da população canina no município de Maputo. E o que o município de Maputo faz? O município de Maputo recolhe animais vadios na via pública, colabora com os centros de saúde no controle de cães agressores, né? Muitas vezes há casos de mordedura canina a seres humanos em que não é possível identificar o animal agressor. Muitas vezes é um cão de rua, né? Então, o centro de saúde entra em contato com o município de Maputo. O município de Maputo faz um monitoramento, o controle na zona onde ocorreu esta agressão e tenta identificar o animal agressor. Depois deste processo, recolhemos o animal agressor e observamos, recolhemos para o nosso canil, onde o animal é observado por um período de 10 dias. Este período de 10 dias de observação a gente chama quarentena, né? Em princípio, um animal que não manifeste nenhum sintoma de anormalidade, tipo agressividade, salivação, os sintomas característicos do vírus da raiva, durante esse período em que a gente está a observar, chegamos à conclusão de que o animal é negativo à raiva. Um animal, em princípio, um animal positivo ao vírus da raiva não resiste a um período de observação durante 10 dias. Durante o período de observação, este animal vira óbito. Então, se o animal não morre em 10 dias após morder alguém, pode-se claramente declarar que o animal está livre do vírus da raiva. E esta pessoa não tem que necessariamente levar uma vacina antirrábica por ter sido mordida. Basta que seja devidamente tratada a ferida,
não é? Pode, se calhar, levar uma vacina antitetânica só para prevenir casos de tétano, mas não necessariamente vacina antirrábica humana. É que muitas vezes há a ideia de que basta que uma pessoa seja mordida por um cão, tem que necessariamente levar vacina antirrábica humana. O protocolo não é este. Existem requisitos específicos que, em coordenação com o Ministério da Saúde, a gente dá o feedback e chega a essa conclusão de que não é preciso, basta que a ferida tenha o acompanhamento devido. É um animal que vai a um veterinário, tem as vacinas em dia, nunca falhou uma vacina. Em princípio, é qualquer outro motivo que possa ter motivado a este comportamento agressor naquele animal. Esperança Manhanga admite que, além de uma postura municipal, a responsabilidade do dono do cão é crucial. A postura já prevê que todo portador de animais tem que se responsabilizar pela posse. Responsabilizar pela posse não é só garantir que aquele animal tenha comida, que conviva com o dono, mas também é garantir que o mesmo não seja um incômodo para o seu vizinho e que o mesmo esteja devidamente protegido, não tenha acesso à rua. Em caso de acidentes com munícipes na via pública, o dono tem obrigação de se responsabilizar por aquele dano causado pelo seu animal. Porque, em princípio, qualquer circulação, o dono sabe muitas vezes que o meu animal é agressivo porque já mordeu um cão, feriu o cão com agressividade ou já mordeu um empregado, uma pessoa de casa com agressividade. Então, basta que tenha um único episódio do cão ter mordido alguém. Então, já se tem que ter um cuidado acrescido com aquele animal, porque muito provavelmente vai morder uma segunda pessoa. Então, este munícipe que é dono deste animal, ao passear na rua, não tem que andar com o cão sem que o animal esteja devidamente contido. Tem que andar com uma trela curta que lhe permita movimentar-se, mas que ele também tenha controle sobre o mesmo animal. Tem que andar com um açaime, que é para evitar que o animal morda pessoas na via pública, até outros animais. Acontece que animais também a circularem na via pública algumas vezes são mordidos por outros cães por causa desse choque que existe. É obrigação do munícipe que o cão mordeu uma pessoa na via pública responsabilizar-se por todos os custos do prejuízo que o animal dele causou a outra pessoa. A médica veterinária afirma que a idilidade de Maputo possui um canil municipal em reabilitação, mas nada impede a recolha de cães vadios ou abandonados. Temos um canil municipal que está na Avenida de Moçambique, no recinto da Faculdade de Veterinária. Neste momento ainda em reabilitação, mas existem algumas gaiolas para onde a gente recolhe animais recolhidos na via pública e também em colaboração com a polícia canina, também usamos os canis algumas vezes. Quando não é possível alojar nos nossos canis, usamos os canis da polícia canina. Temos uma boa colaboração entre a polícia canina, o Ministério da Agricultura, quando se trata de controle da raiva. Se tivermos um caso em que o animal é suspeito de raiva, não há nenhuma entidade que colabore conosco que vá negar a gente alojar o animal, pelo menos para observação em quarentena deste animal. Então a atividade não deixa de ser feita porque o canil hoje está em reabilitação, ou porque nem todos os canis estão prontos, mas existe o canil municipal que fica no recinto da Faculdade de Veterinária. Situação delicada esta que já constitui um peso também para as nossas unidades sanitárias. Os casos de mordedura canina que aumentam no país. Nós vamos sair para uma breve pausa e voltamos já a seguir. Por favor, continue a interagir conosco aí por meio das nossas redes sociais. A sua contribuição é de mais-valia. Até já. Amarrando a capulana, porque vem aí mais uma edição do Super Top. Sábado, às 17h30, liguem-se à TV Miramar, porque teremos um momento de conversa profunda sobre literatura,
Vamos viajar, sim, com a chamada Super Top e também temos o melhor da comédia nacional. É criança, pai! É para beber maluco! É para anhar fraquinho! É para anhar fraquinho! Sabores da Zona com a chefe Catita. Cá estou eu mais uma vez batendo a sua porta no quadro Sabores da Zona. E contamos com a vossa presença. Até lá! Espécies familiares com a senhora Kumbane e o vlog mais badalado com a melhor doméstica de Moz. Não fique fora dessa! Domingo sim, recebe o maior banquete de humor na sua, na minha, na nossa TV de primeira. Até lá! Alô, família! Alô, família! É o terceiro bloco do contacto direto, por sinal, o último. Já caminhamos para o fim, mas deixe-me dizer que a saúde pública pode agravar-se se medidas urgentes não forem tomadas em relação aos cuidados com os cães. Acompanhe. O município de Maputo assegura estar a exercer o controle sobre os cães vadios e procedimentos veterinários. Em princípio, o que o município faz no controle da raiva é monitorar a venda informal de cães na via pública, recolher cães sem dono na via pública, quer por solicitação. Muitas vezes recebemos chamadas de munícipes, né, solicitando este serviço. A gente vai, recolhe o animal, que é para o nosso canil, depois em coordenação com outras instituições de proteção animal, promovemos a adoção daquele animal. Caso a condição de saúde ou debilidade daquele animal recolhido não justifique manter ele por muito tempo, fazemos uma eutanásia se o animal mostrar morbilidade ou debilidade, não é? Se estiver num estado de saúde que não justifique manter o animal com vida. E afirma estar a dar o seguimento rigoroso em relação ao cumprimento do calendário das vacinas por parte dos donos dos cães. Em princípio, todo morador do município de Maputo que tenha cão deve solicitar ao município de Maputo uma licença por porte de animais. Nesta licença, o que a gente faz é controlar a vacinação do animal, através da vacinação do veterinário, e certificar que aquele veterinário que vacinou aquele animal é um veterinário que está registrado na Ordem dos Médicos Veterinários. Todo veterinário formado tem uma carteira profissional com um número. E quando vacina um animal, é obrigatório que este médico veterinário ponha um carimbo no ato da vacinação. Questionamos a médica veterinária se a postura em vigor, aprovada em 2010, responde aos desafios relacionados ao cuidado dos cães e se não haveria a necessidade da sua revisão. Esperança Manhanga admite. Nós, por acaso, até temos em vista a revisão da postura municipal que está atualmente em uso no município de Maputo, que é para responder exatamente aos problemas atuais, não é? Há muitos casos de abandonos de animais, há muitos casos de agressão por cães extremamente perigosos, que inclusive o Ministério da Agricultura já emitiu uma nota no ano passado que restringe a importação destes animais considerados perigosos, e existe inclusive uma lista de raças potencialmente perigosas cuja importação já é proibida pelo Ministério da Agricultura, que é a entidade que autoriza a importação de animais, já não autoriza a entrada destes animais. Okay? E agora existe também uma obrigatoriedade dos donos que possuem cães que a gente considera potencialmente perigosos, que constam na lista de cães de raça potencialmente perigosas.
a fazerem o registro. Este registro é feito a nível do Ministério da Agricultura e das clínicas veterinárias privadas. O setor da saúde continua a recomendar a vacinação regular dos cães como forma de evitar acidentes domésticos. De facto, é um risco à saúde pública. Não vacinar estes cães, não colocar esses cães em um local seguro para que não estejam a colocar em risco a vida dos utentes, de alguma forma vai contribuir para termos esses índices elevados de mordedura canina e, por sua vez, também levar essas complicações, como o caso em que eu me referi, o caso anteriormente. No âmbito é uma data que é comemorada todos os anos, a nível de todo o país, com réplica por todas as províncias. Este ano temos o privilégio de acolher a cerimônia central, onde a cerimônia central é realizada numa província onde a atividade terá maior impacto, não é? Então, durante estas atividades, mesmo os dias que antecedem estas atividades, o que a gente tem feito são palestras a nível das escolas, para alunos de escolas primárias e secundárias, sobre raiva, medidas de prevenção, também decorre campanhas de vacinação e entrevista com órgãos de comunicação social, como é o caso que está a acontecer agora. E são atividades com impacto no controle da raiva, mas estas atividades, eu devo realçar que a atividade, por exemplo, de vacinação, o Ministério da Agricultura é que tem a responsabilidade de adquirir a vacina antirrábica animal para a prevenção de animais. Esta vacina, a nível dos serviços veterinários de todo o país, está disponível durante todo o ano. Então, qualquer munícipe que não tenha condições de levar, por exemplo, o seu animal a uma clínica veterinária pode recorrer a este serviço a nível do Estado e o animal receber a vacina antirrábica animal a nível dos serviços veterinários. A vacina está disponível durante todo o ano e o animal pode lá receber a vacina. Por um lado, as posturas municipais, a legislação e a vacinação. Por outro lado, detalhes que fazem toda a diferença na hora de criar uma variedade de raças. Eu posso garantir, se tens um cão bem alimentado, que tem uma boa relação com os donos, não tem razão nenhuma para fugir. A não ser quando são jovens, estão a crescer e têm algum espírito de curiosidade de ver o mundo. Um cão perfeitamente socializado não faz isso. E muito menos ir atacar pessoas na rua, que é um dos problemas que nós temos ultimamente. Então, um bom contra raça é escolheres uma boa raça que tenha um bom perfil para guarda, que tenha um bom temperamento. Não queres um cão agressivo para guarda, queres um cão seguro e depois é educá-lo, criar a relação com ele e educá-lo para a função que ele tem. Não é tão complicado quanto isso, sabes? Temos que desconstruir este mito que temos de que por exemplo, uma prática que nós usamos há muitos anos está incorreta, mas continuamos a usar, que é prender o cão durante o dia e soltar o cão à noite. Durante aquelas horas seguidas, durante o dia, o que estás a criar é uma ansiedade muito grande no cão. Estás a privar o contacto com as pessoas que vivem na casa e funcionam na casa. Até por questões de segurança. Hoje em dia, a maior parte dos assaltos funcionam durante o dia, não é à noite. Então, e tens um cão preso durante horas e horas e horas a fio, quando soltas, tens toda aquela energia acumulada, tens aquela excitação toda, que muitas vezes vai deteriorar em violência. Não é um cão... não é nunca uma boa solução teres um cão amarrado ou um cão trancado o dia todo. Podes trancar o cão por uma necessidade de alguma coisa que seja preciso de fazer, ou teres pessoas estranhas em casa para fazer um pequeno trabalho e tu não queres que o cão tenha contacto com aquelas pessoas. Não é por sistema todos os dias do ano. No ano passado, o Ministério da Agricultura, Terra e Ambiente proibiu com efeitos imediatos a importação de cães de raças potencialmente perigosas e outros descendentes dos seus cruzamentos com outras não consideradas perigosas. A medida abrange as raças fila brasileiro, dogo argentino, pitbull, rottweiler, staffordshire terrier americano, tosa inu, São Bernardo, bull terrier paquistanês ou bull terriers, Akita inu,
Pinscher Doberman e Kangal Bull Mastiff. Também inclui raças resultantes do cruzamento com lobos, pastor australiano, husky siberiano, xoxô, pastor alemão, pastor belga malionins, pastor branco suíço, boxer mastiff inglês, boerboel dog de Bordeaux, cane corso e presa canarlu, dog canarlu. Entretanto, estes perigos continuam. Os donos e os cães. No contacto direto de hoje, falamos dos cuidados que devem ser tomados com os cães para que eles sejam verdadeiros amigos do homem e guarda e não inimigos. O contacto direto fica por aqui. Nós voltamos para a semana com mais uma reportagem de impacto social. Para si, boa noite e bom descanso.